Nossa aula de hoje é sobre preposições. É um assunto muito simples, mas que serve de base para outros assuntos, como regência nominal, regência verbal, crase. Então fique até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação e que não fique nenhuma dúvida. Vamos lá. Para que serve a preposição? A preposição é uma palavra invariável que liga duas outras palavras e vai estabelecer entre elas uma relação de sentido ou mesmo de dependência, como é o caso. A loja de Maria fica em Aracaju. Então observem aí, quando eu digo a loja de Maria, essa preposição aí de, ela vem para estabelecer uma relação aí de posse. Já a preposição em indica aí uma relação de lugar. Então aí eu informo onde fica a loja de Maria, tá? Essa é a função da preposição. Então ela pode estabelecer relações distintas, então diversos tipos de relação, como companhia, lugar, causa, assunto, matéria. Por exemplo, quando eu digo assim, falamos sobre economia. Então aí sobre é uma preposição que estabelece uma relação de assunto. Já quando eu digo vou para a Europa, a preposição para indica aí o destino, tá? Nós temos também relação de causa, por exemplo, a criança chorou de fome ou chorou de dor, então aí eu tenho o motivo da dor. Quando eu digo assim, saí com meu esposo, então aí eu tenho uma preposição que estabelece uma relação de companhia. Então vocês vão perceber que a preposição ela vem para estabelecer diversos tipos de relações, ok? Elas são divididas em preposições essenciais e preposições acidentais. As preposições essenciais são aquelas que têm função exclusiva de preposição, ou seja, são palavras que funcionam apenas como preposição. E aí nós temos a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, per, por, sem, sob, sobre, traz. Já as preposições acidentais são palavras de outras classes gramaticais, mas que eventualmente funcionam como preposições, como por exemplo, conforme, consoante, segundo, durante, mediante, como, salvo, fora, etc. Por exemplo, o produto será entregue mediante pagamento. E temos as locuções prepositivas. Quem já assistiu às aulas anteriores sabe que locução quer dizer que eu tenho mais de um termo. No caso da locução prepositiva, então quer dizer que eu tenho mais de um termo, mais de uma palavra com função de preposição. E aí nós temos abaixo de, acima de, acerca de, ao invés de, em vez de, junto a, junto com, ao encontro de encontro a respeito de, sob pena de, etc. E antes de finalizarmos a aula, é interessante também relembrar aí algumas combinações ou contrações. A combinação ocorre quando não acontece perda de nenhum elemento, como é o caso da preposição a mais o artigo o. Então aí nós temos ao. Maria foi ao clube. Então nós temos aí a preposição a mais o artigo o. Então observem que não houve perda de elementos, tá? Diferente da contração. Na contração, vocês vão perceber que existe aí a perda de elementos. Então nós temos aí várias contrações, como por exemplo, preposição de mais os artigos definidos ou indefinidos. Então, de mais a, da, de mais o, do, de mais as, das, de mais os, dos, de mais uma, duma, de mais um, dum, de mais uma, dumas. Temos a preposição de mais o pronome demonstrativo, de mais este, de mais esta, então deste, desta, daquele, daquela. Temos a preposição de somado a um advérbio, de mais ali, dali, de mais aqui, daqui, de mais aí, daí. Tem a preposição em mais artigos, em mais a, na, em mais os, nós. A preposição em mais os pronomes demonstrativos, em mais este, neste, em mais aquele, naquele, etc. Ainda temos aí a preposição por mais o artigo, por mais o, pelo,
por mais as, pelas e por aí vai, ok, gente? Então é interessante que vocês percebam essas combinações e contrações, porque, por exemplo, tem questões que pedem simplesmente para que você identifique a quantidade de preposições naquela oração. E aí é importante que você perceba e que você consiga identificar essas preposições que estão aí nas contrações, nas combinações, para que você não passe despercebido, ok, gente? Então é isso, muito simples, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, beijinhos!